lá, as questões de física, Albert Einstein, 24. Vamos lá. As questões de física estão no final da prova. A gente vai fazer elas para a gente poder entender. Vamos lá. Primeira delas, essa aqui de movimento circular uniforme. Vamos analisar. Então, o mecanismo mostrado na figura foi adaptado para afiar facas. Beleza, dá para demonstrando aqui. Ele é constituído de engrenagem, tamanhos diferentes e uma fita abrasiva. Perfeito. Olha aqui, então a gente já consegue ver que a gente tem 4 engrenagens, beleza? Cada uma ligada de uma série diferente e a gente consegue analisar que essas aqui estão ligadas e tem uma disposição no sentido de frequência e velocidade angular. Essa, a engrenagem 2 e 3, ela tem a mesma velocidade angular, perfeito? E a gente tem que analisar que a frequência também vai ser igual. E depois tem a terceira com a quarta em outra disposição. Vamos lá. O motor que faz a engrenagem 1 girar tem frequência de 75 RPM, ou seja, a engrenagem 1 ela tem 75 RPM. Beleza. E os pinos aos quais a fita abrasiva tem contato têm raios de curvaturas iguais 5 centímetros cada um. Então 5 centímetros é essa questão da fita. Beleza, que é o raio. Nesse procedimento a faca é mantida em contato com a fita abrasiva e em repouso em relação ao solo. Beleza, vamos lá. Sabendo que o número de dentes na periferia da engrenagem é diretamente proporcional ao raio dessa engrenagem, que não há escorregamento entre a fita abrasiva e os pinos, e também ele falou do π igual a 3. Ótimo. A velocidade escalar, ou seja, ele quer saber do V linear, o escalar, o V. Se ele quisesse angular, seria o W, então ele quer saber do V. Então, qual a fita passa pela faca? Então, vamos lá. Gente, tudo uma questão aqui de proporção agora. A gente tem que primeiro chegar da engrenagem 1, que tem um tanto de rotação, até chegar na 4 para a gente descobrir. Então, vamos lá. Da engrenagem 1 até chegarmos na engrenagem 2, temos que ver que tem uma proporção de 56 dentes para 4 dentes. Ou 14, né? Então, a proporção aqui nesse caso é de 4 para 1. Porque 56 é 14 vezes 4. Ou seja, temos que lembrar, se a gente está numa situação que uma engrenagem é maior, então a engrenagem da 1 ela é menor que a da 2, a velocidade angular. Ou seja, a 2 vai girar muito mais rápido para chegar nessa 1, beleza? Então, se essa proporção é assim, quando a gente vê que 75 é 4, então a gente pode calcular a engrenagem 2. Por exemplo, a gente pode usar essa formulinha, que a frequência do 1 vezes o raio do 1 é igual à frequência do 2 vezes o raio do 2. A frequência do primeiro é 75 e a proporção de raio é de 4 para 1. Logo, eu acho a segunda frequência. A frequência vai ser de 300 RPM. Olha que interessante. Agora, da engrenagem 2 para a engrenagem 3, mesmo que a variação de dentes exista, eles estão no mesmo eixo. Se eles estão no mesmo eixo, eles possuem a mesma frequência. Então, a frequência do 3 também é de 300 RPM. Olha que interessante. E agora a gente faz a mesma situação da 3 com a 4. Na 3 tem 28 dentes e na 4 tem 14 dentes. Repetimos a formulinha. Então, vamos lá. A frequência da terceira é igual ao raio da terceira, vezes a frequência da quarta engrenagem pelo raio da quarta. A frequência, a gente já sabe da terceira, que é 300. O raio tem uma proporção 28 para 14, ou seja, tem uma proporção 2 para 1. Nesse caso, qual que é a nova frequência? A frequência da quarta engrenagem é de 600 RPM. Só que agora que ele quer a velocidade escalar, como que a gente calcula ela? A gente calcula a velocidade escalar 2πrf. Essa é a fórmula da velocidade escalar. Então, a gente tem 2 vezes 3, que é o π. O raio lá em cima que ele falou, lembra? 5 centímetros. Se é centímetros, vezes 10 a menos 2, porque a unidade é em metros. E a frequência 600? Não, porque a frequência é dado em hertz. Então, a gente tem que fazer a conversão de RPM para hertz. Para a gente passar de RPM para hertz, a gente divide por 60. Nesse caso, vai ser de 10 hertz. Poxa, mas professor, eu posso confundir. Não era multiplicar por 60? Se você multiplicasse, ia dar um número absurdo. E esse número absurdo, na hora que você achar a velocidade, não vai estar nas alternativas. Normal acontecer isso.
Então a gente coloca que a frequência é de 10 Hz. Velocidade é igual, vamos lá, 5 com 2 com 5 é 10. Então é 10 vezes 3 vezes 10 a menos 2 vezes 10. Agora é só cortar. 10 a menos 2, corta com os outros dois zeros. Sobrou 3. Então a velocidade é de 3 metros por segundo. A velocidade escalar. Por isso que a alternativa D. 37, uma situação de equilíbrio. Falou um mobile, que é um composto de 2 hastes, 5 fios e 3 objetos pendentes, como representando a Terra, que tem determinada massa, outro representando o Sol, que tem sua massa, e a Lua, que tem sua massa. Perfeito. Sabendo que está em equilíbrio com as hastes, então se ele falou que está em equilíbrio, está todo mundo horizontal certinho. Desprezando as massas das hastes e considerando os fios todos ideais, qual é a razão da massa da Terra pela massa da Lua? Então vamos lá. Olha que interessante aqui. Quando a gente olha esse equilíbrio, o que a gente tem que analisar? Que a questão da massa envolve pela distância da haste. Ou seja, esse valor aqui, essa massa que está aqui, não pode ser igual a essa massa, a não ser que ele estivesse no mesmo distância, no mesmo tamanho de comprimento. Só que como esse lado ele é um pouquinho maior, eu posso diminuir a massa para ficar proporcional. Então a gente lembra de colocar o número mágico que eu falei para vocês, que é o 12, mas nesse caso aqui a gente tem que achar que a proporção é 2 para 1. Então a gente pode usar, por exemplo, o número 3. Então eu posso falar que aqui ele está tendo um peso de 3 kg. Se aqui está tendo peso de 3 kg, então a gente calcula 50 vezes 3, vai dar 150. Olha que interessante. E aqui tem que estar com o mesmo peso, então tem que estar nos mesmos 150. Só que eu tenho 20 de distância da haste. Multiplicar pela massa que tem que ter aqui. A massa vai ser de... Corta o 0 com o 0, a massa vai ser de 7,5. Ou seja, a massa da Terra é 7,5. A massa de tudo isso aqui é 3 kg. E agora ficou fácil, por quê? Porque quando a gente vê esse peso, está dividido na proporção 1 para 2, e eu já tenho 3 quilos, obrigatoriamente aqui tem que ser 2 quilos, e aqui obrigatoriamente tem que ser apenas 1 quilinho. 60 vezes 1, 60. 30 vezes 2, 60. Entrou em equilíbrio. Pergunta foi, massa da Terra pela massa da Lua. Massa da Terra, 7,5. Massa da Lua é 1. A proporção dá 7,5. A alternativa E. Questãozinha de equilíbrio sem precisar tantas fórmulas. Dá para fazer isso também de uma maneira mais intuitiva. Vamos lá. Agora, mais um exercício aqui. Ele falou da nebulosa planetária, uma nuvem composta de hidrogênio, densidade muito baixa, de modo que esse gás pode ser tratado como ideal. Isso é importante. Como, por exemplo, temos a nebulosa do Anel, densidade de 3 vezes 10 elevado a menos 18 kg por metro cúbico e a temperatura média de 10.000 kelvins. Vamos lá. Adotando o R, 8 joules por mol por vezes Kelvin. Opa, mas esse R aí, não é aquele R que a gente usa na química também, que é do PV NRT? Exatamente. Só que aqui tem uma diferença. Nesse caso, ele está dando em joules por mol por Kelvin. Opa! Então, nesse caso, eu tenho que colocar todos nessas unidades de medidas. Então, beleza. E ele falou que a constante universal dos gases é essa, beleza? E também M de massa molar do hidrogênio. E ele quer saber a pressão média no interior. Então, é o PV/NRT. Então, vamos lá. Se ele deu em Pascal, eu tenho que usar esse tipo de R. Perfeito. Então, vamos lá. Pressão a gente quer saber. E o volume? O volume não deu, mas ele deu a densidade. O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. No caso, o volume é a massa dividido pela densidade. Só invertendo. Então, em vez de volume, eu troco por massa dividido por densidade. A densidade, ele falou que é 3 vezes 10 a menos 18. 3 vezes 10 a menos 18. N é o número de mols. Só que o que é número de mols? É massa sobre a massa molar. A massa molar ele deu pra gente. 2 vezes 10 a menos 3. O R vale 8 e a temperatura é 10.000. 10.000 na notação científica, 10 elevado à quarta. Agora ficou fácil porque esse era o macete do exercício.
corta M com M em cada lado, agora fica P dividido por 3 vezes 10 a menos 18 é igual a 8 vezes 10 à quarta dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Agora a gente vai fazer continha. Vamos lá. Então, P por enquanto eu vou manter para fazer uma coisa de cada vez. Vamos lá. 8 com 2 dá 4 e aqui vai ser 10 a terceira quando eu passo para cima. Então vai ficar 4 vezes 10 a 4 com 3, sétima. Agora é só multiplicar. P vai ser 4 com 3, 12. 10 a sétima com 10 a menos 18, 10 a menos 11. Então, o nosso querido P vai ser em notação científica 1,2 vezes 10 elevado a menos 10 Pascal. Alternativa C. Olha que interessante. Vamos lá. Vergência. Opa, quando fala da vergência, a gente está falando que a medida é de dioptria. E ele falou bem aqui, ó. A vergência é definida como o inverso da distância focal. Caramba, ele deu ainda a fórmula. Que é medida em dioptria. Ou seja, a vergência é 1 sobre o foco. Pô, ficou muito fácil então. Então vamos lá. Ele colocou um objeto linear que está a 50 centímetros da lente. Se é 50 centímetros, esse é o P. É o P, a distância do objeto. E ele falou que a vergência é de 2,5. E a gente consegue saber o foco. Antes ele perguntar, vamos saber o foco. Vergência é 2,5, que é igual a 1 sobre F. O F vai ser 1 sobre 2,5. Vamos fazer aqui no cantinho? Vamos lá. O foco vai ser... O que é 2,5? É 5 dividido por 2. Então, o foco vai ser, inverter na equação, 2 sobre 5. E 2 sobre 5, nós bem sabemos que é 0,4. Esse é o foco. Isso é dado em metros. Logo, eu descubro que o meu foco mais ou menos tem... Foco é de 40 centímetros. Olha que interessante. Aí a pergunta é, se essa imagem desse objeto for projetada em um anteparo, ela será vista? Está falando de tamanho de objeto, então a gente está falando do aumento linear. O aumento linear tem várias equações. É o menos P' sobre P. É I sobre O, tamanho da imagem pelo objeto. Mas também temos o F dividido por F menos P, que é essa última que a gente vai usar. A é igual, vamos lá, o F é 40 e embaixo fica 40 menos 50. Então vai ser 40 dividido por menos 10. A resposta vai ser menos 4. E o que significa esse menos 4? Vamos lá. Se é negativo, ele está falando que a imagem é invertida. Se fosse positivo, ela seria direita. Falou aqui que o tamanho é 4. O que significa o número 4? Quer dizer que ele aumentou o tamanho 4 vezes. Se ele desse, por exemplo, 1 sobre alguma coisa, quer dizer que eu diminuí o tamanho. Ou seja, a imagem invertida e aumentei 4 vezes. A imagem, então, é 4 vezes maior que o objeto. Olha que interessantíssima essa questão, que é a 39. E por último, a 40. Contou toda uma historinha aqui das ampolas de Lorenzini, dos tubarões, e agora a gente entra na equação direta aqui de elétrica, que é a questão mais fácil da prova. Vamos lá. Os tubarões podem detectar campos elétricos muito frágeis, na ordem de 10 a menos 6 volt por metro. E ele falou que para ter dessa sensibilidade, ele colocou sensores, campo elétrico, pilhas de 1,5 volts. E ele quer saber a distância entre as placas. Gente, olha a unidade de medida, V sobre volt sobre metro. Ou seja, se é um campo elétrico, o campo elétrico é E. Se ele é volt por metro, ele é U dividido por D. Acabou. Agora ele não quer saber a distância, é só inverter. Distância é U sobre E. Distância é, quanto que vale o U? 1,5. Quanto vale o E? 10 a menos 6. E aí quando a gente passa para cima, ele vai 10 a sexta. Logo, minha distância é de 1,5 vezes 10 a sexta. Vocês não precisavam lembrar
que a formulinha é E vezes D igual a U, como muito bem falam por aí, que é o do Anjo Edu, do campo elétrico uniforme, que muitos professores usam esse tipo de frasezinha. Mas é muito simples, e a distância então vai ser de 1,5 vezes 10 a sexta metros, alternativa B. Por isso que eu falo, muito desses macetes você não precisa saber quais são. Só de você ver a unidade medida, você consegue categorizar. Por isso a gente consegue encerrar as questões de física.